a apresentação da semana passada de alterações genéticas nas neoplasias mieloides e a sua impacto na decisão clínica. Vamos lá, pode, por favor, Lara. Isso, bom dia a todos, né? Como o doutor falou, sou Lara. Vou continuar essa apresentação que a gente começou na semana passada, sobre esse artigo que traz sobre a importância do perfil genômico, né, e dos métodos moleculares para a tomada de decisão nas doenças mieloides e leucemias agudas. A gente inicialmente conversou sobre a introdução, que a gente já falou na aula passada, eu vou passar aqui, sobre os diversos métodos, né? A gente fez uma revisão e começamos a falar sobre as recomendações para testagem. A gente falou para aqueles pacientes que têm neoplasias mieloides e desordens hereditárias germinativas, e falamos também sobre aquelas condições que são suspeição para SMD, como AICO, CCUS, CHIP, e a própria SMD a gente deixou para começar hoje, né? Dando continuação aqui ao artigo, hoje a gente iria falar dessas outras todas, SMDs e síndrome mielodisplásica / mieloproliferativa, sobre as mieloproliferativas clássicas, neoplasia de mastócitos eosinófilos, a leucemia mieloide aguda e a leucemia linfóide aguda. O doutor Fernando me pediu para dividir essa segunda parte do artigo em duas apresentações, né? Então, hoje a gente vai focar nas SMDs e nas mielodisplásica / mieloproliferativa e na leucemia mieloide aguda. E aí, semana que vem, a gente continua com essas outras duas entidades e as considerações finais. Então, em relação à SMD e as entidades que compartilham, né, SMD / neoplasia mieloproliferativa, o NCCN ele recomenda a incorporação de testagem de mutações somáticas para os pacientes com síndrome mielodisplásica, justamente porque foi percebido já que existe uma correlação bem fidedigna entre as mutações e o risco da síndrome mielodisplásica. E hoje em dia, isso vem ficando cada vez mais importante porque cada dia mais surgem novas terapias-alvo. Então, é importante a gente saber a presença de mutações nesses pacientes pela possibilidade do uso de terapias-alvo, como os inibidores de DH, por exemplo. É importante a gente lembrar que essas testagens genéticas, elas nunca vão substituir a análise morfológica. Então, por exemplo, para o diagnóstico de SMD, ela não vai substituir a análise morfológica para a gente dizer que aquilo é um SMD, mas ela vai auxiliar na categorização da SMD. Hoje em dia, já existem diversas entidades definidas por mutação que são reconhecidas pelos guidelines, né? Por exemplo, pelo guideline do ICC, temos um SMD com SF3B1 mutado, SMD e a entidade SMD/LMA com TP53 mutado, SMD / neoplasia mieloproliferativa com trombocitose, mutação de SF3B1. Então, cada vez mais, o perfil genômico, essas alterações, mutações, né, somáticas, vêm sendo incorporadas em classificações de risco, de prognóstico. E isso é muito importante, porque ajuda a gente a classificar mais especificamente as doenças que a gente já conhece. O NGS ele vai auxiliar na avaliação de risco e tomada de decisão em pacientes com SMD de risco intermediário, que são potenciais candidatos para um transplante alogênico, por exemplo. Então, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, né, que a gente tem um score de SMD, que é o IPSS, e hoje em dia já existe um IPSS molecular, que ele acrescenta o estudo das mutações ao IPSS normal. Então, isso a gente consegue aprofundar mais. Um mesmo SMD de risco intermediário, por um IPSS sem ser molecular, pode ter um risco maior ou menor dentro do próprio intermediário, usando-se a tecnologia do NGS para se identificar mutações específicas, né? Uma outra entidade que aí já entra na SMD/NMP seria a leucemia mielomonocítica crônica. É visto que pode-se identificar mutações driver clonais em mais de 90% dos casos, sendo a combinação da TET2 com a SRSF2 altamente específica para um fenótipo mielomonocítico. E isso é muito importante, a importância do NGS nessa entidade, por exemplo, é que se você tem um paciente como monocitose, que você está investigando, e ele não tem mutações driver, isso vai ter um alto valor preditivo negativo para a mielomonocítica crônica. Enquanto que, mesmo que você tenha um paciente, por exemplo, com uma monocitose clonal de significado indeterminado, a presença de mutações vai ser fortemente preditiva de um diagnóstico neoplásico e vai afetar a sobrevida.
mesmo nesses pacientes que têm uma monocitose clonal de significado indeterminado. Então, como eu estava falando antes, né? Hoje em dia, cada vez mais, a gente vê a integração de mutações somáticas aos scores prognósticos, porque vai fornecer um estado curada. Como eu estava comentando com vocês, tem agora o IPSS molecular, né? Que além de informações hematológicas, informações de citogenética, como cariótipo, que já tinha no anterior, a gente vai ter informações mais direcionadas para essa questão molecular mesmo, e isso vai ajudar a estratificar de forma mais precisa o risco daquele paciente. Existe também a questão da integração de análise de mutações, né? Para pacientes que têm indicação de transplante, para você ver se é uma doença de maior risco ou menor risco, pensar na brevidade. Tem algumas associações entre as mutações e as respostas a tratamento. Então, por exemplo, existe a associação entre o TP53 ser associado com a menor sobrevida após transplante halogênico. E sabe-se também que aqueles SMDs que têm mutação TP53 têm uma maior resposta a agentes psicometilantes. Então, isso é muito interessante, até para você guiar qual vai ser a sua próxima terapêutica de escolha, a depender da mutação, né? Óbvio que isso é uma coisa que está em desenvolvimento, né? Então, à medida que isso for se tornando mais de fácil acesso, essas informações vão ficar mais amplas também. Então, a gente vai ter mais informações sobre as correlações entre mutações e respostas a tratamento. Então, isso pode nos ajudar muito no futuro. O artigo traz essa ressalva de que é sempre necessário fazer reavaliação para atualizar um risco individual. Então, a gente sempre lembrar que essa questão das mutações não é uma coisa estática, né? O paciente pode desenvolver novas mutações, a gente pode usar, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, até como medição de DRM. Então, é sempre importante reavaliar para atualizar o risco individual dos doentes. Quando você tem uma mudança no quadro clínico ou antes de tratamentos modificadores de doença. Uma outra utilidade, né, importante desses métodos de NGS, tecnologias moleculares, seria em pacientes realizando terapias modificadoras de doença. Porque, como eu estava falando antes, existe um potencial de utilizar esses métodos, esses perfis genômicos, como medida de resposta e até uma DRM para uma síndrome mielodisplásica ou leucemia mielomonocítica crônica. Isso ainda não está consensual, né, essa utilização desses métodos como DRM para essas doenças, necessita de mais estudos, mas se vê o potencial de isso ser usado com essa finalidade. Então, por exemplo, como eu falei também em relação ao TP53, né? Mutações relacionadas à doença que permanecem após um transplante, isso vai estar associado a um maior risco de progressão. Então, é importante para você monitorar a doença nesses pacientes, paciente que transplantou e aí repetiu o NGS, ele ainda tem aquela mutação, permaneceu após o transplante. É um paciente que tem maior risco de desenvolver uma doença mesmo pós-transplante. Então, um paciente que você tem que acompanhar mais de perto. Né? Então, isso pode ser muito útil nesse sentido. Então, a evidência de evolução clonal molecular, seja a aquisição de novas mutações patogênicas e ou aberrações citogenéticas, tem sido proposta como um critério para a progressão de doença em síndrome mielodisplásica e neoplasia mieloproliferativa. Então, é importante a gente ter esse conceito, né? Apesar disso não ser uma coisa que é definida ainda, porque está muito no começo, vamos dizer assim, ainda não está disseminado, mas é algo que tem um potencial de ser usado dessa forma. Então, é importante, muito importante, pode auxiliar muito. E uma outra utilidade seria para auxílio a novas terapias direcionadas, né? Hoje em dia, se tem visto cada vez mais terapias-alvo. Então, você pode, sabendo quais são as mutações mais presentes, né, nessas doenças, criar componentes direcionados a proteínas e vias de sinalização que são afetadas por esses genes recorrentemente mutados. Então, cada vez mais tem sido testado e o artigo fala que no futuro a ideia é que mais medicações de terapia-alvo sejam desenvolvidas a cada ano, justamente porque esse auxílio dessa avaliação molecular isso anda em paralelo, né? A descoberta de alterações moleculares presentes nas doenças e o desenvolvimento de drogas que possam atingir diretamente essas mutações. Aqui eu trouxe só para vocês de um site mesmo, né? Quando você entra para procurar o IPSS molecular, que além daqueles outros parâmetros que a gente usa, que eu acabei nem colocando aqui, né? Mas a contagem plaquetária, as alterações citogenéticas,
você vai ter alterações específicas da parte molecular, né? Inclusive, alterações multi-hit de DP53, por exemplo, né? Perda de heterozigose do TP53, mutação de TP53 0, 1 ou 2 faz diferença, né? E depois uma série de genes que você pode acrescentar no IPSS molecular que vão te dar um cálculo de risco mais acurado do que se você não tivesse essas alterações, né? Então, olha o tanto de genes que você pode acrescentar no score. Agora, passando para a leucemia mieloide aguda, o artigo fala, né, que a avaliação diagnóstica na leucemia mieloide aguda, ela é um conjunto entre a avaliação morfológica para confirmar o diagnóstico e a avaliação de aberrações moleculares histogenéticas. A gente já tem várias leucemias mieloides agudas que a gente sabe que mutações associadas conferem um maior ou menor risco à doença. E a quantidade definidora de blastos e de LMA é menor na presença de algumas alterações genéticas recorrentes. Então, a avaliação genômica completa seria o ideal, que todo paciente com LMA fizesse uma avaliação genômica completa, que envolveria isso, a citogenética, um painel de NGS, testagem para FLT3 e FISH, naqueles casos em que o ácido genético cariótipo pode demorar mais, o FISH pode ser mais rápido, né, como a gente viu na semana passada. Então, todos esses pacientes com LMA deveriam fazer essa avaliação genômica completa para identificar subtipos específicos de leucemia mieloide aguda e também para determinar prognóstico. A avaliação genômica completa, ela vai ser capaz de identificar anormalidades que definem subtipos específicos de LMA e identificar anormalidades presentes na classificação de risco da European Leukemia Network, por exemplo, né? Isso vai ajudar muito a determinar o prognóstico nos pacientes tratados com quimioterapia intensiva padrão e também vai ajudar a informar a escolha de tratamento de consolidação, principalmente no que diz respeito ao papel do transplante em primeira remissão. Então, se você tem mutações que são conhecidas de alto risco, você já sabe que é um paciente que tem indicação já de transplante em primeira remissão, comparado com pacientes que têm uma leucemia de baixo risco, por exemplo, né? Então, quanto mais mutações a gente conhecer que estão associadas com alto ou baixo risco, mais a gente vai poder direcionar esses pacientes para além do que a gente já tem de definição de risco, né? Com cariótipo, com o FLT3, a gente tem poucas mutações. Imagina se a gente tem acesso normalmente no nosso dia a dia, né? Imagina se a gente pudesse ter para todo paciente com mieloide aguda um painel NGS que a gente conseguisse identificar genes recorrentemente mutados que estão associados com maior ou menor risco. Seria muito bom para a gente poder conduzir o que esse paciente vai fazer de consolidação, se ele deve transplantar logo, se ele pode esperar. Então, é muito interessante. Algumas atualizações importantes, né, da classificação de risco da European Leukemia Net 2022 que envolvem essa questão das mutações. Aqui é FLT3, tá? Não é FLTS, perdão. As mutações FLT3 e TD, o artigo comenta, né, que elas ficaram categorizadas como risco intermediário, independente da frequência de variação alélica ou da mutação do NPM1. Além disso, foi adicionado ao subgrupo de risco adverso aquelas leucemias mieloides agudas que têm mutações associadas a SMD, e foi adicionado como risco favorável à doença associada a CABPA, independente do status, se for monoalélico ou bialélico, né? Então, você vê como cada vez mais essas estratificações de risco, elas vêm acrescentando informações de mutações. Atualmente, os sistemas de classificação e estratificação de risco da LMA, eles têm mais de 12 genes incorporados. Então, o que seria mais custo-efetivo? Seria fazer uma testagem de painel genético, como um painel de NGS, por exemplo, né? Seria melhor do que a gente ficar fazendo, por exemplo, um FISH para cada alteração genética mais conhecida. Sai bem mais caro, né? Mas, às vezes, é o que a gente tem disponível. O artigo fala que o FLT3, especificamente, o FLT3, TD e TKD, eles continuam sendo feitos separadamente por uma limitação nos ensaios de NGS para avaliar o FLT3. E cada vez mais é importante a gente ver a presença de mutações de relevância terapêutica, como, por exemplo, o IDH1, o IDH2, o FLT3 e TD e TKD, que a gente sabe que tem drogas-alvo, né? Como, por exemplo, o indostaurin para FLT3, que a gente tem até vários pacientes nossos que conseguiram, né, na justiça.
Então, como isso é importante para determinar a melhor abordagem terapêutica para os pacientes e avaliar se eles são elegíveis para fazer uma terapia-alvo, com droga-alvo. O artigo comenta também que as mutações com TP53, com variação alélica maior que 10%, já nas classificações, né, se classifica como, já se define como LMA com TP53 mutado. Então, isso já é uma entidade, né, LMA com TP53 mutados. E, normalmente, como eu estava falando, o que a gente vai ter é essa questão do cariótipo com testes para genes de fusão. Uma coisa que ele propõe também no artigo, se a gente não pode ter um painel NGS, por exemplo, seria um painel FISH de doenças mieloides, né? Que seriam aquelas alterações mais comuns. Todo paciente com LMA, ser feito esse painel FISH, vamos dizer assim, para aquelas alterações mais comuns que o paciente pode apresentar, para a gente poder ter uma noção do que o paciente tem de alterações genéticas. Uma outra coisa que o artigo traz é a questão da utilização desses métodos moleculares para avaliação de doença residual mínima, né? A gente sabe que a doença residual mínima na doença mieloide, ela não é tão, assim, definida como na doença linfóide, mas no artigo traz até que foi bem definido o papel da DRM na leucemia mieloide aguda por uma meta-análise que mostrou que avaliou mais de 80 publicações com mais de 10 mil pacientes e viu que existia uma diferença de sobrevida em 5 anos de 68% para aqueles pacientes que tinham DRM negativa versus 34% para aqueles pacientes com DRM positiva. E, atualmente, os guidelines orientam que se faça avaliação de DRM após 2 ciclos de terapia convencional, no término do tratamento e a cada 3 meses, se for amostra de medula, por 24 meses, ou seja, por 2 anos. Ele fala a possibilidade de se fazer por amostra de sangue periférico também, só que a sensibilidade é menor, e teria que ser a cada 4 a 6 semanas, pelo que o artigo traz. E como é que a gente faz atualmente essa avaliação de DRM preliminar e como a gente pode fazer, né, utilizando métodos moleculares? Essa associação, por exemplo, de imunofenotipagem por citometria de fluxo, que é o que a gente usa junto com PCR quantitativo, quando o paciente tem mutações, né, por exemplo, um PML rara, que a gente pode usar, os métodos moleculares, eles podem fornecer dados complementares. Eles podem estimar o risco de recidiva, você pode ajudar a identificar um relapso iminente, pode permitir uma intervenção precoce nesses pacientes. E, por exemplo, pode ajudar no caso de um paciente que fez um tratamento, fez uma consolidação e ainda tem uma DRM positiva após, de você considerar o transplante halogênico nesses pacientes com risco favorável, porque normalmente, né, o que seria? Um paciente que tem um risco baixo, um LMA, a gente não indica transplante em primeira remissão. Mas se for um paciente que é risco baixo, mas ainda tem uma DRM positiva pós-consolidação, poderia ser um paciente para a gente considerar transplante. Atualmente, o método de PCR quantitativo é considerado o método de preferência quando é disponível. Se tem uma mutação que a gente consegue avaliar por PCR quantitativo, né, para a gente ver se permanece ou não. Só que aí ele traz a possibilidade do NGS como um método alternativo para avaliação. Ele pode trazer informações sobre mutações não inicialmente presentes ao diagnóstico. Então, eu vou até mostrar um gráficozinho que o artigo coloca, né? Que é essa questão de que, por exemplo, quando você faz um FISH, você está direcionando para mutações que você sabe que podem estar presentes. Um NGS, seja ele você fazendo aquele que é menorzinho, que seja um painel de NGS, que já vai dar uma abrangência maior, que você pode ver até 50 genes, ou até um WGS, que você consegue ver tudo do paciente, ou um sequenciamento de exoma, você vai conseguir identificar coisas que não estavam mutadas antes e que podem apresentar mutadas no recidiva, por exemplo, né? Mas o artigo traz a importância de que deve ser sempre realizado juntamente com imunofenotipagem por citometria de fluxo, pois algumas alterações elas são mais passíveis de detecção por um método ou outro, então, idealmente, eles sempre devem ser realizados em associação. É importante, até a gente comentou isso na semana passada, né, que a sensibilidade padrão dos métodos por NGS é de identificar alterações que têm uma frequência de variação alélica de aproximadamente 2%. Mas os guidelines, por exemplo, o European Leukemia Net,
ele recomenda que a sensibilidade para DRM na LMA seja de aproximadamente 0,1%. Então, é importante que os NGS sejam feitos com correção de erro para aumentar a sensibilidade. A gente até falou isso na semana passada, que eles usam aqueles UMIs, que é uma tecnologia que você amplia no sentido de ficar mais sensível à identificação de mutações, em vez de fazer uma coisa mais ampla, né? Que era o que a gente comentou semana passada. Quanto mais amplo, menos sensível. Então, você tem que escolher o método ideal para cada paciente. Então, no caso da DRM, o ideal seria que fosse um método que você conseguisse identificar com a maior sensibilidade possível. Uma sensibilidade idealmente mínima de aproximadamente 0,1% para você ter certeza que aquela DRM é negativa. É importante, ele traz essa ressalva, né, de que você deve ter cuidado na interpretação de algumas mutações epigenéticas, que a presença delas não obrigatoriamente é preditivo de recidiva. E também algumas outras mutações residuais que podem não ser informativas para a avaliação do DRM, por exemplo. Aí eu trouxe aqui um gráficozinho que ele colocou no artigo, que é interessante, que essa primeira parte de cima, onde tem as bolinhas, né, que é o A, ele comenta, por exemplo, um paciente que ao diagnóstico tem mutação do NPM1, que seria o clone principal dele, né, esse verdinho, grande, e mutação do DNMT3A, que é um subclone. Quando o paciente faz o tratamento, ele vai ter, e entra em remissão, que é a bolinha do meio, ele vai ter uma diminuição muito importante, por exemplo, do clone principal, que seria o NPM1, e aí isso aqui vai ficar indetectável no DRM, por exemplo, mas o DNMT3A quase não mudou, e vai continuar detectável no estudo, né, por conta da frequência de variação alélica. E quando o paciente tem recidiva, que é a bolinha do final, ele pode ter recidiva voltando a ter o NPM1 visto no exame, mas o DNMT3A sempre esteve lá, por isso que ele fala a questão da ressalva, né? Que são mutações que às vezes não vão indicar recidiva, porque ela nunca mudou desde o começo. O fato de continuar presente não significa que ele vai ter um risco maior de recidiva. O que chama mais atenção é a questão do NPM1, que teve uma perda, né? Você não achou mais depois no exame de DRM e ele voltou a aparecer num recidivo, por exemplo. E ele mostra aqui que quando o paciente tem recidivas, o paciente pode ter esse surgimento de novas mutações que ele não tinha previamente ao diagnóstico. Então, é interessante a gente fazer exames que possam também captar isso, né? Aí aqui é interessante porque embaixo ele traz, né, comparando os métodos de NGS entre a amplitude, que é esse BRAD, você tem que é a setinha, que vai de maior amplitude para menor amplitude. Aqui eu estou embaixo, tá? Na tabela. Onde tem B, né? Que vocês podem ver que tem WGS, um painel genético, painel de MRD, de DRM e painel de DRM específico para o paciente. Então, um WGS, que é uma avaliação, sequenciamento do genoma todo, você vai ter uma grande amplitude, mas você vai ter uma profundidade pequena. Então, a sensibilidade dele para identificar mutações vai ser de aproximadamente 10%. Então, não é um exame bom para você usar como DRM. É um exame bom para você usar ao diagnóstico ou quando o paciente tem uma recidiva, né, já mostrada. Porque aí você pode ver se ele tem mutações novas que não foram identificadas previamente, porque ele vai ver tudo, né? E à medida que você vai descendo aqui, por exemplo, um painel genético que você vê ali 20 a 50 genes, também vai ser relativamente amplo, menos que um WGS, já vai ter um pouco mais de profundidade, mas ainda não tanto. Então, também não é adequado para DRM, porque vai ser 2%. Lembra que eu falei que no European Leukemia Net ele pede aproximadamente 0,1%, né? Então, não é bom para DRM, mas também é um bom exame para diagnóstico. Caso você não possa fazer um WGS, um painel genético já ajuda bastante, porque você vai ver várias mutações que normalmente estão presentes. 20 a 50 genes é uma quantidade bem relevante. Já um painel de DRM, por exemplo, né? Você vai ter menos amplitude, mas você vai ter mais profundidade, como a gente consegue ver aqui, e uma sensibilidade de aproximadamente 0,1%. Então, é um painel que seria bom para a gente ver questão de DRM, né? Tanto é que é painel de DRM o nome. E o mais específico ainda seria um painel de DRM que seja específico para o paciente, ou seja, o paciente tem aquelas mutações, a gente sabe que ele tinha aquelas mutações ao diagnóstico, e aí a gente faz direcionado para aquelas mutações para ver se ainda estão presentes. A sensibilidade seria muito boa, menor que 0,1%,
mas a gente perderia na questão de avaliar a presença de mutações novas, né? Emerging mutations, mutações que surgiram. Então, é muito interessante a gente ver como isso aqui, assim, como todas as tecnologias de NGS, elas podem ter utilidade, né? Seja para um momento da doença ou para outro. E como isso pode auxiliar na nossa prática clínica, né? Bom, da parte que a gente estava aqui, o doutor Fernando me pediu para falar dessa semana, era isso que o artigo trazia. Semana que vem a gente vai concluir e vai falar sobre a recomendação de testagem, né, a implicação dessa questão de testagem genômica nas síndromes mieloproliferativas clássicas, nas neoplasias de mastose eosinófilos e um pouco também na LLA e falar sobre as considerações finais. Agradeço a atenção de todos e até semana que vem. Assim, da minha parte, falar a aula, né? Abre aí para os comentários. Bom dia, obrigado, Lara. Mais uma vez, excelente apresentação, bastante clara, né, e bem objetiva. E eu passo a palavra, então, para o doutor Rafael Alencar para fazer as considerações. Por favor, Rafael. Bom dia a todos. Essa parte do artigo, eu acho que talvez seja a parte até mais importante, porque o que a gente tem mais de estudo é referente à correlação molecular genética com a clínica, né? Então, como a Lara descreveu bem aí, mas só reforçando alguns tópicos, né? Passando um pouquinho na parte de síndrome mielodisflásica, a gente teve aquelas mudanças, né, da OMS, da Leuquimia Net, mas só lembrando aquelas entidades que são definidas por mutações. A gente tem mutações que vão acarretar em pior prognóstico, definidas pelo IPSS, mas tem mutações que vão definir entidades dentro da SND. Lembrar da mutação do SF3B1, né, que é aquela relacionada à presença de anemia consideroblasto cianel, e que temos a terapia-alvo do Luspatercept. Tem a entidade atual agora, que é aquela transição SMD, LMA com mutação do TP53, que também é definida pela mutação genética, e aquele crossover de SMD com mieloproliferativa, que o paciente cursa com trombocitose e tem a mesma mutação SCF3B1. Então, essas entidades, elas são entidades características e definidas por essas mutações. Lembrando também da mielomonocítica crônica, que ela é categorizada como uma entidade que está ali no crossover de mielodisplasia para mieloproliferação. E a grande questão aqui é essas mutações que a Lara comentou no artigo. A mutação do TET2 e do SRSF2, que são reguladores epigenéticos, elas são fundamentais na LMMC. Porque lembrando que monocitose é um achado que, na maioria das vezes, é reacional. E muitas vezes o paciente ele não tem um quadro de mielodisplasia, de mieloproliferação tão vivo, assim, tão nítido. Então, a ausência ou a presença dessas mutações, elas são divisores de água, né, para definir o nosso manejo nesse contexto. Então, é um ponto a se lembrar sempre aí nessa doença. Em relação à leucemia mieloide aguda, vocês já tiveram as discussões, né, de todas as mudanças aí da Leuquimia Net, da OMS, eu acho que foram mudanças importantes, mudanças que ajudam a gente a entender cada vez mais a correlação molecular com a parte clínica. Mas eu acho que aqui é importante a gente lembrar, focar nessa questão da DRM molecular. É uma coisa que cada vez mais está sendo utilizado. O que se já tem bem definido, o que já pode ser feito, é monitorizar a DRM em situações que o paciente tem mutação do NPM1 ou mutações envolvendo core binding factors, né? Então a translocação 8, 21 e a inversão do 16. Essas três mutações, na verdade, elas guardam correlação com o risco de recaída e elas são mais sensíveis que a avaliação com citometria de fluxo. Então, em situações mais ideais, em situações que se tem esses exames mais disponíveis, você consegue fazer uma monitorização mais sensível. Lembrar do FLT3, que apesar do aumento da frequência de variante alérgica, guardar a correlação com recaída, ele não é um bom exame para fazer DRM, porque a presença do FLT3 ela pode ocorrer em subclones, então isso não necessariamente vai guardar correlação clínica com o risco de recaída. Então a gente não consegue fazer a monitorização de DRM pelo FLT3.
E como a Lara comentou no final, de novo, os reguladores epigenéticos, DNPT3A, o TET2, o SXL1, eles não são bons parâmetros também de monitorização, porque eles muitas vezes estão em clones não leucêmicos, né? Lembrar do chip que as principais alterações que a gente vê no chip são justamente essas. Então, eles não necessariamente vão guardar correlação com o risco de recaída, por muitas vezes não estar associado a um clone leucêmico, a um clone doente que vai acarretar nesse risco. Mas eu acho que essa apresentação é fundamental, importante. A Lara passou muito bem esses dados. E isso daqui a gente tem que entender bem direitinho, porque já é nosso dia a dia em parte, né? Assim, que já temos disponível, a gente consegue usar. E dentre todas essas discussões, eu acho que SMD-LMA é justamente onde a gente consegue fazer essa correlação da melhor forma. Muito obrigado, Rafael. Eu acho que é fundamental nessa discussão a gente sempre refletir como é a nossa prática, né, local, o que nós temos acesso, qual a importância disso tudo, né, no nosso dia a dia, né? Acho que fica cada vez mais claro que é impossível cuidar adequadamente desses pacientes sem esse conhecimento, sem essa informação, à medida em que a terapia-alvo ela se impõe, né, em algumas doenças. Existe, do outro lado da história, sempre a discussão do acesso aos tratamentos. Do ponto de vista de diagnóstico, a gente tem feito algumas coisas, né? No nosso meio, a gente tem feito a citogenética convencional, com bandeamento G, tem feito a parte de pesquisa para mieloide aguda de FLT3, tem feito BCR-ABL, tem feito NPM1, a gente também tem feito por FISH, pesquisa de alteração de cromossomo 5 e 7. Além disso, eventualmente, a gente consegue associar aí um segmento, né, com a doença residual mensurável e, como o Rafael colocou, hoje, cada vez mais, a correlação entre a parte molecular e a parte imunológica, com a citometria de fluxo, são métodos que se complementam, né? E tem, inclusive, alguns trabalhos que mostram que a preponderância, de alguma forma, da citometria de fluxo como um exame para a doença residual mensurável. No caso específico da leucemia mieloide aguda, como já foi citado aqui pela Lara, quando a gente compara com a leucemia linfóide aguda, onde acho que eu estava no mudo, né, pessoal? Acho que vocês não ouviram, me perdoem. Não, foi só 2 segundos, professor. Foi 2 segundos? Acho que alguém me mutou aqui, acho que foi a Fernanda. Acho que eu falei demais, não foi, Fernanda? Então, voltando, não sei que ponto vocês ouviram, mas eu estava comparando a doença residual mensurável da LLA com a mieloide aguda. Na LLA está bem estabelecido os pontos, aonde fazer, a associação dos protocolos. Na mieloide aguda, a gente eu acho que evoluiu muito. Eu acho que quando você olha uma doença como a mieloide aguda, que a gente, na grande maioria das vezes, precisa recorrer a um transplante de medula óssea, e mesmo recorrendo, a gente precisa monitorar esse indivíduo após o transplante, e aí monitorar de que forma, né? Então, foi muito bom o que a Lara mostrou em termos de quais são os momentos de se pedir uma doença residual mensurável na mieloide aguda. Seria após o segundo ciclo de quimioterapia, quer dizer, indução, consolidação, você solicita. Posteriormente, a cada 3 meses, se houver e se for para o transplante, após o transplante, a cada 3 meses, ou se não for para o transplante, se for doença de baixo risco, e isso durante 2 anos.
E qual é a grande dificuldade que a gente tem com relação à doença residual mensurável na mieloide aguda? Porque existem vários perfis de apresentação e a gente precisa que essa análise que seja feita naquele momento seja uma análise comparativa com o exame inicial. Então, por isso que muitas vezes a gente pede para que o indivíduo faça no mesmo local, né? E a gente possa comparar, o citometrista possa comparar aquelas alterações que estão tendo agora com as que ele tinha ao diagnóstico. Então, isso é fundamental para dar uma segurança maior. Eu acredito que com esse conhecimento e com a importância disso, porque a gente sabe os altos percentuais de recidiva pós-tratamento e pós-transplante, né? Então, a necessidade de nós melhorarmos esse segmento e até, de alguma forma, ter um tratamento pré-emptivo, né? Fazer DLI profilático, DLI pré-emptivo, que é a infusão de linfócito doador pós-transplante, associado ou não a drogas como azacitidina, ou outras drogas, né? Eventualmente, a venetoclax tem sido discutido também. Eu acho que abre-se um cenário muito importante e tudo isso tem um custo muito elevado, mas se a gente, se os gestores, se quem faz a avaliação disso, tivesse a compreensão do quanto essa custo-efetividade ela é mais produtiva e, obviamente, muito melhor para o paciente, eu, sendo um gestor, eu trabalharia buscando tratamentos cada vez mais eficientes em que pudéssemos ter, por exemplo, um doente com mutação do FLT3, usando a midostaurina desde o começo ou nas suas recaídas usando gilteritinib ou outra droga que seja inibidor do FLT3. Eu acho que essas considerações são importantes. E outro paradigma fundamental, é o que o Rafael colocou muito bem, e a Lara, com relação à história das definições da OMS, né, da última classificação da Organização Mundial da Saúde, e aquele consenso internacional que desatrelou, de alguma maneira, a contagem de blastos especificamente como o grande divisor de águas, ou referencial, para dizer se o indivíduo tem uma síndrome mielodisplásica ou se ele tem uma leucemia aguda ou mieloide aguda. Então, essa informação de que se o indivíduo tem uma mutação do P53 e essa mutação tem uma frequência de variação alélica alta, maior do que 10%, por exemplo, ela fala muito a favor de que esse indivíduo tem uma doença de mau prognóstico, esse doente precisa ser tratado de maneira mais eficaz e mais agressiva, com um transplante de medula óssea. E aí a gente tem, nesse cenário, por exemplo, detalhamentos que muitas vezes não são acessíveis para nós. A mutação do P53, ela pode ser feita pela imunistoquímica, né? Que aí, no caso, você não faz a mutação, você faz a expressão do P53, isso pode ser feito, né? E aí a pesquisa pelo PCR ou mesmo pelo NGS, né? Também pode ser feita. E tem um detalhe que se essa mutação ela é monoalélica ou bialélica. Tem trabalhos publicados nos últimos 2, 3 anos mostrando que se essa mutação é bialélica, ela é de pior prognóstico. Tem outros detalhes que vão se somando. Por exemplo, se você tem fibrose medular associada, aumenta a chance do prognóstico ser pior. Eu acho que, diante disso tudo, e para os residentes, para os internos, para todo mundo, mostra o quanto a gente deve ver o doente como um todo e não esquecer da morfologia, não esquecer do hemograma, não esquecer dos outros exames complementares que, sim, essa abordagem como um todo permite que a gente possa ter um cuidado com esse doente o melhor possível. Então, eu enxergo dessa forma tudo isso que a gente está discutindo aqui. Eu queria pedir que o Paulo Henrique fizesse um comentário sobre a aula da Lara. Oi, pessoal, você está me ouvindo bem? Ouvindo bem, Paulo. Pode falar, por favor.
Bom dia a todos. Primeiramente, queria parabenizar a Lara, né, pela excelente aula. Eu acho que essas discussões dessas últimas semanas, tanto da LLA quanto da LMA, perfil genético, foi muito rico para a gente, porque, quero ou não, é uma coisa que a gente ainda está tendo um contato muito inicial, e cada vez mais a gente vê que isso é a realidade, que isso é o futuro, que a gente pode conhecer mais e a gente vai ter cada vez mais acesso, né? Na LMA e na SMD a gente já vê muitas mudanças, principalmente nos últimos guidelines que saíram no final do ano passado, que correlacionou, né, o perfil imunofenotípico, o perfil mielograma, principalmente na LMA, que a gente teve o corte do percentual de blastos com mutações genéticas caracterizadoras, né? Então isso aí para a gente foi muito interessante, já que cada vez mais a gente vai ter isso no nosso dia a dia. Então a gente se familiarizar, ter essas aulas, ter o acesso, ter o apoio dos estados que já tem um contato maior é muito interessante, né? Até para poder a gente se familiarizar melhor com isso cada vez mais. Então, basicamente é isso. Já falaram muito bem, é mais parabenizar e elogiar essas discussões. Estão muito boas, estou adorando. Muito obrigado, Paulo. Eu deixaria aberto para alguma pergunta para a Lara, algum comentário. Está aberto aí para quem quiser fazer perguntas ou comentários ou sugestões. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Se não, eu vou passar a palavra para a Lara, para ela fazer as considerações finais. Acho que, pronto, ninguém quer falar não, né? Não, acho que é isso, professor, assim, como eu falei na semana passada, né? Para mim, tem sido, eu acho que a pessoa que mais aprende com aula é quem dá aula. Eu tenho sempre essa impressão. Porque a gente lê e relê, né, o artigo e fixa as informações. Então, para mim, está sendo muito interessante, porque eu até comentei semana passada, né, que é um assunto que eu tenho dificuldade, então que eu poder me aprofundar nisso para poder dar aula me ajudou bastante a entender melhor, né, tanto como funcionam os métodos como as aplicabilidades, né, porque a gente escuta muito, assim, às vezes a gente está no ambulatório da quinta, é onde de longe a gente escuta mais falar de NGS, né, que você fala, o NGS seria bom nesse caso, o NGS seria bom nesse caso. E muitas vezes, assim, a gente escuta e entende superficialmente do que se trata, mas como é bom a gente poder pegar um artigo e ir mais a fundo para entender melhor, né? Assim, tanto o que é realmente, como quais as utilidades, para não ficar só numa coisa superficial na nossa cabeça, né? Então, para mim, tem sido muito útil. E é isso. Aí, semana que vem, a gente continua aí para terminar a parte que tem menos evidências, mas que também tem muito campo para crescimento, né? Acho que é isso. Obrigado, Lara. Parabéns pela apresentação. E eu queria dizer que você tem demonstrado assim muita propriedade na sua apresentação e no conhecimento. Então, um dos objetivos é exatamente esse que você colocou, né? Que a gente nós todos possamos aprender mais, né? Então, eu agradeço, eu desejo a todos um bom fim de semana, um bom resto de semana. E na próxima semana, vocês continuarão com o Dr. Rafael essa discussão da genética, porque eu estarei no congresso no mesmo horário, tá bom? Então, obrigado, até mais. Obrigado, bom dia, parabéns, Lara. Tchau, tchau. Tchau, professor, obrigada, bom dia.